A hora da verdade, alimento para o espírito. Hoje vamos falar para a noiva do Cordeiro sobre o perigo dos pastos verdejantes. Então, se você gostar aí do alimento para o espírito, a hora da verdade, se inscreva e dê seu like. O Salmo 23 diz, versículo 2: Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Nos verdes pastos, o cristão, já com a alma refrigerada, usa o livre-arbítrio, fica tranquilo, descansa. Isso é muito bom, é um refrigério. Salmo 34, versículo 6, clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aí, já no deserto, nas enfermidades, no vento contrário, conforme o Salmo 34, versículo 6, o cristão busca ao Senhor. Então está aí a diferença entre os pastos verdejantes e o deserto. Dois salmos aí que mostram a realidade da vida de um cristão. No Salmo 23, verso 2, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O cristão não vigia quando está em verdes pastos. Porém, o Salmo 34, versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aí vê que no deserto, nas enfermidades, no vento contrário, o cristão realmente busca a presença de Deus. O lugar em que devemos vigiar mesmo é quando estivermos nos pastos verdejantes. O grande perigo está ali. Que perigo é esse nos pastos verdejantes? É o perigo chamado comodidade. Comodidade. Então vamos ver aí em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Onde os finados, em memória, Adão e Eva caíram. Por incrível que pareça, nos pastos verdejantes, no jardim do Éden. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 2, já vamos falar aí de Davi, né? Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 5, diz: e vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adedezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu os sírios, 22.000 homens. Olha aí, o cara estava na guerra, o cara estava sempre na frente da guerra.
Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que numa tarde bonita, ensolarada, Davi se levantou do seu leito, quando ele era para estar na frente de uma batalha, mas esse dia ele não foi. E andava passeando no terraço da casa real. Aí ele viu do terraço quem? Uma mulher que estava se banhando. E era esta mulher muito formosa à vista. Olha aí. Davi, em vez de estar à frente de uma guerra que tinha, né? Esse dia ele não foi. Ficou na onde? No pastos verdejantes. E ali, nesse descanso dele, ele passeando no terraço, quando ele bate os olhos, ele vê uma mulher muito formosa se banhando. Se ele tivesse na frente da guerra, ele estaria vendo o inimigo ao qual teria que enfrentar. Versículo 3. Nos pastos verdejantes, é claro, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Urias estava na guerra, onde Davi deveria estar como general. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Pastos verdejantes. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 3, e disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Esse é o grande perigo quando nos pastos verdejantes servos de Deus confunde que o Senhor ungiu, o Senhor é contigo. Então, Deus, nosso Pai eterno, ele, como diz aí, dá linha à pipa, para ver o servo nos pastos verdejantes, para ver se o servo faz segundo o seu livre-arbítrio e segundo o seu coração. Deus prova nos pastos verdejantes. E Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz, enganoso é o coração, sentimento, emoção, alma, e perverso. Aí aconteceu com Davi, né? Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Eu fui ungido, eu sou rei, só que nos pastos verdejantes, Deus deixa ali o servo à vontade, no livre-arbítrio, para ver se realmente o coração é fiel. Faze segundo o teu coração. Mas o versículo 10 de Jeremias 17 diz, eu, o Senhor,
sondo os pensamentos, esquadrinho o coração, para dar a cada um nos passos verdejantes, a cada um segundo os seus caminhos, segundo as suas ações. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel, até quando? Aí já era o caso de Saul, né? Então Davi já devia ficar esperto. Saul foi ungido. Saul era rei. Então, deixa eu ficar de olho nesse Saul, que realmente fez as coisas segundo o seu coração, sua alma, seu sentimento e emoção, que não agradou a Deus. Aí o Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porquanto dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, que foi o caso de Davi. Então vamos aí. Foi no descanso da guerra a qual Davi teria que estar, e ficou nos passos verdejantes da sacada do seu castelo, e não vigiou, pois em seu coração, ele dizia, eu sou ungido de Deus, eu sou rei. E se achou no direito de tomar a mulher dos outros. No deserto da tribulação, o cristão procura ficar mais perto de Deus. Na enfermidade, adversidade e quando enfrenta lutas, o cristão ora mais, jejua, busca a Deus para o refrigério na alma. O melhor refrigério na alma, realmente o verdadeiro, é no deserto. Mateus capítulo 23, versículo 24. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Assim como Davi, o qual a própria razão que lhe levou a não ir à guerra e a ficar no castelo, lhe cegou o entendimento. E veja, venceu batalhas difíceis, né? Coou o mosquito e na sacada do castelo, cobiçando Betseba, engoliu um camelo. Ainda em pleno século XXI, isso ocorre ainda. Fui ungido para a obra de Deus, eu sou rei. Coar uma mosca, engolir um camelo, na linguagem popular da terra, é o mesmo que pregar dizendo, façam o que eu prego dentro da Bíblia, porém não faça o que eu faço. Eu sou rei, eu fui ungido por Deus. Davi realmente, verdadeiramente se arrependeu. Ainda bem que Deus é tão benigno, misericordioso, tem compaixão, que
diz na sua santa palavra: se o meu povo, se os meus ungidos se humilhar, se arrepender, orar, verdadeiramente buscar a minha face, eu sararei o seu coração, a sua terra. Ainda bem que Deus deixou dois mantenedores do nome no livro da vida: arrependimento e perdão. Aí Davi, realmente, verdadeiramente se arrependeu. Porém, não construiu o templo. E comprou, fez todo o material, preparou tudo, mas não construiu o templo. Vão-se as feridas, porém ficam as cicatrizes. E essas cicatrizes ficam como memorial da dor nos pastos verdejantes. O grande perigo nos pastos verdejantes é dar mais atenção à bênção do que ao abençoador. Números capítulo 21, versículo 6. Então o Senhor mandou a este povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel, por causa da rebeldia ali, Deus manda o corretivo. Versículo 7 de Números 21. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado? E ainda tenta se justificar. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. Veja que ali, Deus corrigindo o povo no deserto, o povo clamou. Versículo 8, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Versículo 9, Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre a haste. E sucedeu que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Agora, vamos lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Falar aí do rei Ezequias, Ezequias, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, os altares, e fez em pedaço quem? Presta bem atenção, a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimava incenso, lhe chamava Neustã. Então, na cura ali, que olhava para aquela serpente, ficava curado. Pastos verdejantes, em pleno deserto, porque solucionou o problema. Não vou morrer mais. Vivia olhando para aquela serpente. Lá na frente, adoraram mais a bênção do que o abençoador. Estava lá a serpente Neustã, aonde queimava incenso, aquela bênção que Deus colocou
para que eles olhando não morressem. Então, está aí o alimento para o espírito neste dia, para a noiva do Cordeiro, para os sacerdotes, para os obreiros. Nunca se esqueça, ungido de Deus, com todo respeito, eu sou rei. Cuidado, cuidado quando estiver nos pastos verdejantes, não fique na sacada, melhor estar na frente da guerra. Que Deus vos abençoe, em o nome de Jesus. Amém.